Salve galera, tomou Moisés aqui, Darlan. Fala Herbert, mais uma vez aí, hein? É nóis, cara. Ó, seguinte, a gente optou pra falar aqui do Tricoat, tá? Maquininha Lazuril, tá? E os produtinhos nossos aqui que a gente vai mostrar pra vocês aí, tá? Pérola em pó, pérola líquida, também com efeito bem grande, tá? Partícula bem grande. E as outras aqui mais tradicionais, né? Tem essa aqui, perolinha prata brilhante, e a perolinha fina. Bom, por que eu tô mostrando pra vocês? Porque isso tudo vai nas variações de tricoat, nas variações de efeito que a gente adiciona lá no efeito tricoat lá. 3 processos, né? Branco base, pérola de efeito e verniz. Por isso que se chama processo de tricoat. 3 processos. A gente está aproveitando esse vídeo aí para passar algumas dicas para vocês que dá certo aqui pra gente, cara, na hora do tricoat. A gente sabe que não existe só o tricoat branco, não existe tricoats vermelhos, tricoats azuis, mas a gente vai focar hoje no branco. Como o Moisés já falou aí no início do vídeo, né? Tricoat nada mais é do que uma base lisa e o efeito perolizado. E eu vou passar algumas dicas que dá certo pra gente aqui com relação à pesagem da tinta. A Lazuril disponibiliza sempre uma fórmula com pigmento líquido e uma fórmula com pigmento em pó. Vamos dar uma olhadinha aqui no sistema da Lazuril, só para vocês terem uma noção mais ou menos. A gente está aqui na tela com o branco polar da Fiat, e se vocês observarem esse barra LQ, quer dizer que o efeito vai ser produzido com pigmento líquido, que seria o LM482. E também tem a fórmula que vai o pigmento em pó, que seria o HS782. A gente aqui, quando a gente vai desenvolver, vai pesar a tinta, a gente dá preferência sempre pelo pigmento em pó. Por quê? A gente sabe que o pigmento líquido, como contém a resina, essa resina tende a amarelar, a depender da quantidade de demãos que a gente vai dar, né, em cima da base. Quanto mais demãos, fica com maior efeito, é claro, porém a tendência é amarelar. Então, como o Darlan estava falando aí a respeito das duas diferenças da pérola líquida e a em pó, cara, assim, preferencialmente a gente usa a em pó, o efeito é muito melhor e a gente consegue uma pureza maior da aplicação, né? Não dá tanta sujeira, como a gente costuma usar esse termo, a frente não fica tão suja, né? E a gente consegue um aspecto de brilho maior da pérola, né? Aquele efeito mais bonito da pérola, mais alta, né? E consequentemente, cara, vai te dar uma performance maior na aplicação lá, tá? Toma bastante cuidado mesmo na quantidade de demão. A gente costuma usar, quando a gente usa a pérola em pó, no máximo 2 demãos. 3 demãos, a gente acaba cometendo um excesso. Então a gente costuma trabalhar com 2 demãos. Vai bastante efeito quando você aplica com a pérola em pó. Você vai acabar notando que vai bastante partícula mesmo, tá? Com 2 demãos, então a gente consegue fazer um bom efeito e ter uma boa performance na aplicação. Procurando aqui uma fórmula que a gente consiga trazer um efeito de tricoat que vai branco, tá? Acontece bastante aqui nas fórmulas da Lazuril. Entra bastante branco nos efeitos, tá? Esse cara aqui, ó, LM, deixa eu mostrar aqui certinho, aqui para lá, 402, né? Algumas fórmulas, né, do efeito tricoat, no efeito vai bastante branco. A gente costuma, cara, a gente corta esse efeito, tá? A gente corta esse branco. Quando é necessário, a gente adiciona depois, tá? Depois a gente adiciona quando necessário. Deixa eu ver se eu pego uma fórmula aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão entender que entra bastante branco nesse efeito. Podem ver, tem uma fórmula aqui, a gente pegou um branco polar, tá? Da Fiat. Se liga lá, ó. Essa é a fórmula aberta, nós estamos com fórmula lá de
1/4, 900 ml, tá? Tem lá, ó, LM 402. Agora vamos para lá, ó. Viu lá? Ó, a quantidade de branco que vai em 900 ml de tinta lá, ó. 34,4 gramas. É muita coisa, é muito branco que vai na tinta. Com relação a esse branco, o próprio sistema da Lazuril dá algumas dicas e algumas observações de como os pigmentos agem dentro da tinta. Se vocês olharem aqui na tela, ó, vamos chegar mais aí, negão. O LM402, que é o poliéster branco, ele é usado para dar tonalidade leitosa e clara no ângulo e escurecer a frente. Só pela observação aí vocês conseguem ver que quando tem esse pigmento branco, no efeito perolizado, o que é que acontece? Vai deixar o ângulo leitoso, então você vai conseguir clarear o ângulo do efeito tricoat, porém vai sujar a frente. Cara, para limpar essa frente dá trabalho. Então o que é que a gente recomenda? Se vocês estiverem na loja, dentro da loja interno, e for pesar o tricoat, na hora de pesar o efeito, tira o branco, deixa a tinta lá composta só com a resina, com diluente e com os efeitos pérolas, que pode ser o 464, que é o pérola fina, o 468, que é o pérola prata, ou o próprio pérola cristal, que é o LM482, ou o HS782. Dê preferência por esse pigmento aqui, que vocês não vão ter problema com frente suja. Use o HS782 e tire o pigmento branco do efeito. Vocês vão notar, assim, particularmente, ou em geral, né, cara? Você vai ver que esse pigmento aqui, esse em pó, é um pouco mais caro. Um pouco mais, é bem mais caro, né? Bem mais caro. Mas assim, ele faz o que você quer, tá? Ele vai te dar a performance que você quer. Então, se você quer o máximo de proximidade, que a gente trabalha com 100%, cara. Ah, impossível, cara. É possível, não é, Darlan? É. Então, é possível chegar no 100%, né? Então, se você quiser um serviço bom, quer uma performance legal, pode usar, cara. Usa lá que você vai conseguir uma excelente performance. Vai dar o máximo de proximidade que você está trabalhando para conseguir, beleza? Uma outra informação importante. Quando você ajustar a tinta na loja, coloque uma observação lá para o pintor. Ah, eu utilizei 2 demãos de tinta. Ah, eu utilizei 3 demãos do efeito. Anote e dê um jeito de passar essa informação para o pintor. Caso você esteja na oficina fazendo esse ajuste, é mais fácil você poder ter uma conversa direta com ele. Ó, eu apliquei o efeito de tal forma. Eu dei uma passada, eu dei 2 passadas. Ah, tem um detalhe também que eu sempre fico atento. Quando eu vou fazer um ajuste na oficina, eu pergunto para o pintor. Vem cá, como é que você dá uma demão de tinta? Os pintores, geralmente, quando eles falam uma demão de tinta, são 2 passadas. Subindo e descendo. Isso, então deixe isso claro com o pintor. Ah, eu apliquei uma demão. Uma demão são quantas passadas? 2? Então, fale para o pintor. Você dê 2 passadas, que é uma demão. 4 passadas, que são 2 demãos. São detalhes que você tem que estar alinhado com o seu pintor. Então, passe essa informação que com certeza você vai conseguir um resultado bacana. Ainda falando aqui, né, dos nossos efeitos tricoat, obviamente, né, branco e tal, né, vocês estão ligados. Como vocês já viram no vídeo anterior, né, o que acontece com o branco da Lazuril? Tende a escurecer e a azular esverdeando. Isso acontece muito. Então, em se tratando de tricoat, o critério é um pouco maior, tá? É um pouco maior. Então, deixa secar bem essa chapinha, pintou lá, independente se você trabalha com metal ou trabalha com papel, cara, deixa secar bem. Secou bem, aplica o efeito. Aplica o efeito lá, deixa secar de novo, inverniza sua chapinha, deixa secar mais um pouquinho e vai lá anotar. Cara, perca tempo fazendo um bom trabalho, não perca tempo pigmentando essa tinta, pondo um monte de coisa lá, tá? Então perca o seu tempo ali fazendo um bom trabalho, respeitando o processo, o intervalo de demão. O quê? Porque você quer entregar o melhor trabalho para o seu cliente, tá? Você vende serviço, certo? Então, você precisa entregar a melhor performance para o seu cliente. Cara, como é que você ajusta o tricoat? Algumas dúvidas surgem bastante com relação ao ajuste de tricoat. Ah, onde você mexe? Eu mexo na base, eu mexo no verniz. Você pigmenta o quê? Pigmenta verniz, pigmenta a base? Como é que você faz? Então, isso aí depende bastante, né? Geralmente, o indicado é mexer só na base.
há casos que você precisa mexer no pérola, aumentar um pouco a aparência, então acaba acrescentando um pouco do pérola, diminuir um pouco a aparência do pérola, então você pode acrescentar um pouco mais de resina, um pouco mais de diluente. Claro, se precisar amarelar, salvo alguns casos, existem algumas fórmulas que vai pigmento tingido no pérola, como por exemplo o branco geleira, vai um pouco de azul. Aquela dose, cara, aquela meia gota, sabe como é a meia gota? Aquela meia gota dentro do pérola já faz um estrago, então você pode trabalhar em cima disso aí, mas no geral a gente mexe só na base. Só na base, perfeitamente. A gente utiliza esse processo aqui desde quando eu comecei a mexer com tinta, né, ajuste de cor e tal, almejando me tornar um colorista, né. Os tricotes é sempre a ideia de que você mexa na base, tá? Pigmente a base e aquele detalhe, branco da lazuril, escurece e azula. Então se liga lá, vai fazer, pô, mexa só na base, salvo mexer lá no verniz, lá no efeito, cara, como o Darlan mencionou aqui, é só no caso de abrir um pouco mais a partícula ou abaixar mais a partícula. Pô, como se abaixa a partícula? Cara, isso é um detalhe dos metálicos, né? E salvo assim, a gente vai falar do tricote, assim, desses efeitos um pouquinho depois. Quem sabe em outro vídeo a gente se encontra falando de como abaixa partícula de alumínio, como também, né, do efeito tricote. Isso é um detalhe mais pra frente. Quem sabe a gente troca ideia mais tarde. É nóis!